que o programa Apollo, ele mudou profundamente a nossa visão que a gente tem com o meio ambiente. A gente pôde ver a nossa casa, o nosso planeta Terra, de uma forma bem distante, de uma perspectiva bem distante, da forma que um ser humano nunca antes viu. A gente viu que o nosso planeta, ele é um pálido ponto azul numa arena cósmica que é o universo. E essa perspectiva reverberou profundamente, principalmente no Brasil. Por causa desse efeito, a gente teve a criação do influenciou diretamente a criação do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque ele atua diretamente na detecção do desmatamento. E nessa época, e bem depois assim, das missões Apollo, por causa dessa perspectiva que a gente teve, a gente acabou desenvolvendo o sistema PRODES e o sistema DETER, que são os sistemas de infraestrutura que o Brasil detém para usar a partir dos seus satélites, principalmente os satélites da série Landsat, que atualmente monitoram os principais biomas ameaçados, como o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia, de uma forma bem mais dinâmica. Tanto é que a gente pode ter, pode ter uma visão bem direta, assim, uma visão bem realista de como acontece, por causa do sistema DETER, que é um sistema de detecção de desmatamento em tempo real, ou seja, ele emite alertas diários para orientar a fiscalização do IBAMA e de órgãos ambientais, como o ICMBio. O PRODES, por exemplo, que é outro, ele é um programa de monitoramento de desmatamento, ou seja, ele mede a taxa oficial e precisa de desmatamento por corte raso por ano, ou seja, ele faz uma média ao longo dos anos, do que foi catalogado ao longo dos anos e vê como é que o desmatamento aumentou. Aí, como isso tem a ver com a reforma agrária, os movimentos do campo, é porque com essa mudança assim do espaço, que essa mudança assim que a gente pôde ter de perspectiva, isso trouxe uma mudança até mesmo para os nossos sistemas agroflorestais, os nossas reformas do nosso sistema florestal. Ele podemos assim mapear diversos lugares que podem ser assentamento pelo Brasil, que com o MST aplicando as técnicas de SAF, que são sistemas agroflorestais, que combinam a produção de alimentos com a recomposição da cobertura vegetal nativa. Ou seja, eles usam técnicas ancestrais indígenas e até mesmo recém-criadas mesmo de plantar uma grande diversidade de alimentos em um espaço que elas vivem bem, como uma floresta em si, não como uma monocultura que é quilômetros e quilômetros só do mesmo alimento. E também tem o Plano Nacional, Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, lançado pelo movimento do MST, com a meta de plantar centenas de milhões de árvores em seus territórios, atuando diretamente na recuperação de áreas que os satélites do INPE antes registravam como degradadas. Ou seja, é uma coisa puxando a outra. Os satélites dão uma perspectiva lá de cima e deram essa mudança de como podemos melhorar aqui a nossa produção nas nossas terras. Como podemos mudar uma coisa e trazendo aqui para nossa perspectiva aqui embaixo, que atinge diretamente o produtor do campo. Ele agora sabe aonde plantar, sabe aonde restaurar por meio dos sistemas agroflorestais e por meio dessas técnicas regenerativas. Oi, meu nome é Ian e eu vou falar os principais objetivos do MST. Eu peguei essa informação diretamente do site do mst.org.br e as pautas que eu vou falar no próximo slide. Primeiro, lutar pela terra, mais conhecido, também muito relacionado com a reforma agrária. Eles acreditam que todos deveriam ter acesso a um pedaço de terra para poder pelo menos se autossustentar. Eles se baseiam principalmente, eu usei aqui o dado do IBGE de 2017, na informação de que 76,8% do cenário agrícola é de agricultores familiares, ou seja, de pequenos agricultores. Porém, somente 23% do total de terras destinadas à agricultura
está nas mãos dessas pessoas. Ou seja, toda a maioria, a maior parte das terras está nas mãos de um grupo minoritário, num grupo muito, muito pequeno, que tem 87% das terras totais, e grande parte delas ainda não cumprem o seu papel social, ou seja, são terras inutilizadas. E aí que entra a reforma agrária. Reforma agrária seria uma política pública que buscaria redistribuir essas terras, principalmente essas terras que não cumprem seu papel, de forma a reduzir a concentração fundiária, ou seja, de forma a facilitar o acesso das pessoas a essas pedaços de terra. Além disso, também forneceria um pouco de apoio financeiro e educacional para as famílias, até porque um microagricultor tá num nível tecnológico, tipo, tem muito menos recurso do que uma grande empresa que tem muitos pedaços de terra, sabe? E assim ele perderia muito, muito espaço no mercado. E aqui lutar por uma sociedade mais justa. Eles sabem que a luta pela terra está intrinsecamente ligada com a construção de uma sociedade com menos desigualdades. Ou seja, eles lutam, além da redistribuição das terras, por uma maior democratização de acesso aos direitos. Tipo, de todo mundo ter o acesso devido aos direitos que deveriam ter. Principalmente, por exemplo, a educação, que eu disse que eles apoiam aqui, e o que eu vou falar agora, que é a saúde. Uma das pautas mais importantes para ele também é a facilidade do acesso à saúde de todas as pessoas, mas principalmente das pessoas do campo, que são muito mais escanteadas pelo governo. Além disso, eles lutam também eles lutam contra a discriminação de gênero e raça, e também de LGBT, mas que eu vou falar um pouquinho depois. De gênero e raça, ou seja, desde lá do começo, eles sempre tiveram muito apoio do movimento antirracista e movimento feminista. Acreditando que, tipo, unidos somos mais fortes, sabe? Aquele lema. Então, não faz sentido a gente lutar por um povo e também escantear outro. Então, eles lutam bastante pela igualdade de todos, assim. Além disso, eles lutam bastante pela cultura, pelo fomento da cultura do campo. Eles têm até o lema de todos e todas sem terra fazendo arte, porque eles reconhecem que a arte ela é muito importante para a criação de uma identidade, e uma forte identidade ajuda você a não ser esquecido pelos governantes, sabe? E além disso, o LGBT sem terra, que eu quis separar porque eu achei um tópico interessante, e até porque é meio novo até. Ele foi... primeira vez que ele foi comentado foi em 2015, no seminário do MST e a diversidade sexual, mas entrou oficialmente como uma pauta em 2018. Eles lutam bastante pelo reconhecimento e respeito do povo LGBT, combatendo bastante a LGBTofobia, principalmente na zona rural, principalmente porque é um povo muito majoritariamente conservador. Também conservador em relação a isso, conservador em relação a mulheres e racista, dependendo do local também. Então eles lutam bastante a favor da igualdade de todos, assim, sem a discriminação. Opa, tudo bom? Eu sou o Lucas Alves e agora falando sobre as formas de atuação dos movimentos populares do campo, a gente pode começar pela produção agrícola, que eu diria que é um dos pontos mais benéficos para todo mundo, tanto para os produtores, né, porque muitos vivem disso, querendo ou não, a produção familiar sustenta muitas famílias, mas também é extremamente benéfico para a população que tá em volta ali, né, da sociedade no geral, por conta principalmente da qualidade dos produtos e dos preços. A qualidade porque nesse tipo de agricultura familiar não tem um uso exacerbado de agrotóxicos, o que é algo extremamente benéfico, né, para a saúde, mas também o preço é muito acessível. Então isso acaba sendo muito bom para a população que está ali em volta. Um caso interessante é que aqui do lado da minha cidade, chamada Varé, aqui no interior de São Paulo, tem uma cidade chamada Iaras.
e ela tem um território gigantesco do MST, dessas terras que foram partilhadas, e o pessoal fala muito bem, principalmente dessa questão de você conseguir comprar alimentos assim de uma forma bem tranquila. Então é algo realmente muito bom. E, claro, partindo de um movimento político, dá para imaginar que a gente também tem as manifestações políticas. Elas são bastante importantes para você ter um tipo de atuação um pouco mais ativa, né? Então você acaba expondo melhor os problemas que o movimento tenta combater e também acaba conscientizando a população de que esses problemas existem não só conscientizar os políticos, mas para a população e também conseguir mais forças, né, para o movimento crescer e tudo mais. E aí, entrando agora na questão um pouco mais complexa, que tem muito atrito até os dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, na verdade, que é relacionado à ocupação de terras. Então é uma questão bastante debatida, porque algumas pessoas afirmam que é uma tomada ilegítima, enquanto outras afirmam que é algo estritamente necessário por conta da desigualdade estrutural do país. Então é uma questão muito debatida, muito mesmo, algumas pessoas a favor, outras contra. Então acaba criando essa tensão. Indo bastante de encontro com isso, também tem os acampamentos e assentamentos, né? Então enquanto eles esperam para fazer a regulamentação daquela terra que eles acabaram pegando, a terra improdutiva, eles formam acampamentos, assentamentos, para já conseguir ir ajudando a população que precisa, né? Então eles já começam a plantar e tudo mais, até que de fato seja tudo bonitinho, legalizado. Então, da atuação é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Passando agora para a parte das conquistas no campo, eu, Marcelo Trevini, vou conduzir essa apresentação. Então, já iniciando, eu quero remeter como que o campo ele é visto atualmente no Brasil. Ele é visto como algo tecnológico, algo avançado, algo rico e algo pacífico. Mas a realidade de quem vive no meio rural é totalmente diferente. Hoje nós vamos falar sobre isso. Pois bem, vamos começar então contextualizando os conflitos e desafios. Em relação às principais... Não as causas, mas os problemas enfrentados, nós temos a concentração fundiária, que é um problema que ocorre desde os primórdios do Brasil. Então, as famílias, muitas vezes estrangeiras que chegavam ao Brasil, detinham as terras legitimadas por documentos e também por questões atuais como grilagem. Isso acaba concentrando a terra em poucas mãos. Pois bem, o segundo ponto seria o avanço do agronegócio, pois a utilização de agrotóxico, a expansão das commodities, causa a sua exclusão do campo, seu afastamento do campo, contribuindo para, como consequência, a violência no campo. Então hoje quem luta por assentamento de terra ou para ter uma possibilidade de viver da sua subsistência é visto como um criminoso. Então, para se ter ideia, 1% da população brasileira possui a maioria das propriedades rurais. É diferente como em países como a França, que existe uma redistribuição para que as pessoas possam produzir e ter a sua subsistência. E agora, passando para a parte relativamente boa, que é falar sobre as conquistas e soluções. A história do campo brasileiro não é só feita de expulsão e violência. A organização e mobilização social geram resultados históricos, como por exemplo quase 10 mil assentamentos rurais, o que vale a uma França e meia de assentamento. Então nós temos 1 milhão de famílias assentadas que conquistaram acesso da terra para poder morar, cultivar e viver com dignidade. E outras conquistas em relação a alimentos saudáveis. Os alimentos vindos de agricultura familiar, eles são reduzidos de agrotóxicos. E 70% deles, como nós temos nesse slide, param na mesa do brasileiro. Enquanto os alimentos do agro, das commodities, apenas 30% do que comemos vem deles. E o reflorestamento, como essa agricultura familiar ela não é muito predatória,
Então, existe uma questão ecológica por trás disso. Bom, além disso, o movimento do campo, ele é responsável por educar as suas crianças para retirá-las da condição de vulnerabilidade, de marginalidade. É isso. Muito obrigado e até a próxima. As atualidades do MST. Vamos focar no período de 2020 a 2026. Vou fazer uma breve introdução. Ao longo de mais de 40 anos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, consolidou-se como um dos principais movimentos sociais da América Latina. Entre 2020 e 2026, sua atuação ampliou-se para além da luta pela terra, incorporando temas como agroecologia, combate à fome, segurança alimentar e enfrentamento das mudanças climáticas. Embora a reforma agrária permaneça como sua principal pauta, o movimento passou a apresentá-lo como parte de um projeto mais amplo, denominado Reforma Agrária Popular, que busca integrar justiça social, produção sustentável de alimentos e preservação ambiental. 2020. A pandemia e a solidariedade. A pandemia de Covid-19 alterou a forma de atuação do MST. Com a redução das mobilizações presenciais, o movimento concentrou esforços em campanhas de solidariedade, organizando a distribuição de alimentos produzidos em assentamentos, além de cozinhas solidárias e doações para famílias em situação de vulnerabilidade. Essas ações fortaleceram a imagem do MST como produtor de alimentos e ampliaram o debate sobre segurança alimentar. Nesse período, João Pedro Stedley, integrante da Coordenação Nacional, destacou a importância da agricultura familiar para enfrentar a crise provocada pela pandemia. A importância desse ano é que, além da luta pela terra, o MST passou a ser reconhecido também por sua atuação social. 2021. A agroecologia ganha protagonismo. Em 2021, o artigo do Luciano Eliaga e Fernanda Maranhão evidencia que a agroecologia passa a ocupar um papel central no projeto político do MST. Segundo as autoras, a produção agrícola sustentável deixa de ser apenas uma técnica e torna-se uma estratégia para promover a autonomia dos agricultores, preservar os recursos naturais e reduzir a dependência de grandes empresas do setor agrícola. O movimento intensifica a defesa da produção orgânica, da recuperação do solo e da preservação das águas, aproximando a reforma agrária dos debates sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. A importância de 2021 é a reforma agrária e a preservação ambiental andando juntas. Em 2022, eleições e expectativa de mudanças. Durante o período eleitoral, o MST reforçou reivindicações relacionadas ao combate à fome, fortalecimento da agricultura familiar e retomada da reforma agrária. Embora não tenha atuação partidária, suas lideranças demonstravam a expectativa de que o novo governo retomasse políticas voltadas aos assentamentos e ao fortalecimento do INCRA. O movimento também passou a defender com mais intensidade investimentos em crédito rural, infraestrutura e assistência técnica para famílias assentadas. A importância de 2022 é que foi um período de expectativa quanto ao futuro das políticas agrárias. Em 2023, temos a retomada do diálogo com o governo. Com o início do terceiro governo Lula, o MST retomou o diálogo com o governo federal, cobrando maior avanço na reforma agrária. Durante o Abril Vermelho, ocorreram ocupações de terra, marchas e manifestações em diversos estados buscando pressionar pela criação de novos assentamentos e pelo fortalecimento das políticas públicas para o campo. Ao mesmo tempo, o movimento permaneceu no centro do debate político, recebendo apoio de setores que defendem a reforma agrária e críticas de grupos contrários às ocupações de terra. A importância desse ano foi a retomada do diálogo institucional, mas com cobrança por avanços mais rápidos. 2024, os 40 anos do MST. Em 2024, o MST comemorou seus 40 anos, reafirmando o conceito de reforma agrária popular, que reúne a democratização do acesso à terra, produção agroecológica, educação do campo e preservação ambiental. No Abril Vermelho desse ano, o lema "Ocupar para o Brasil Alimentar" destacou a relação entre reforma agrária e produção de alimentos saudáveis. O movimento também ampliou campanhas de reflorestamento e recuperação ambiental nos assentamentos. Importância desse ano é a comemoração dos 40 anos do movimento e a reafirmação de prioridades. 2025. Fortalecimento da organização nacional. Em 2025, o MST intensificou suas mobilizações nacionais relacionando reforma agrária, combate à fome e crise climática. Durante o Abril Vermelho, milhares de militantes participaram de ocupações, marchas e atos públicos para pressionar pela criação de novos assentamentos e maior investimentos na agricultura familiar. Lideranças como Stedley reforçam que a produção de alimentos saudáveis e a agroecologia são parte das respostas às mudanças climáticas. A importância. O MST fortaleceu sua atuação nacional e consolidou a relação entre reforma agrária e sustentabilidade. 2026, panorama atual. Em 2026, o MST mantém suas principais jornadas nacionais, especialmente o Abril Vermelho, realizado em memória dos 30 anos do massacre de Eldorado, dos Carajás. As principais reivindicações continuam sendo a aceleração da reforma agrária, o fortalecimento dos assentamentos, a expansão da agroecologia e o combate à violência no campo. O movimento também destaca a necessidade de enfrentar os impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura. E a importância desse ano é que, apesar dos avanços, o MST considera que a reforma agrária ainda enfrenta desafios como concentração fundiária, os conflitos no campo e a necessidade de ampliar políticas públicas para os assentamentos.
E a gente pode concluir que durante esse período de 2020 a 2026, o MST manteve a reforma agrária como sua principal reivindicação, mas ampliou sua atuação ao incorporar temas como agroecologia, combate à fome, segurança alimentar e preservação ambiental. Dessa forma, o movimento passou a apresentar a reforma agrária popular como uma proposta que busca conciliar justiça social, desenvolvimento sustentável e produção de alimentos, demonstrando que as questões agrárias e ambientais estão cada vez mais conectadas. Abaixo estão as referências que foram utilizadas para essa parte de conclusão. Eu quero agradecer aos caros colegas.